Honório e Gustavo eram grandes amigos, que praticamente todas as noites se encontravam na casa de Honório. Dona Amélia se encontrava tocando o piano, enquanto Gustavo e Honório jogavam cartas quase todos os dias. Honório se demonstrava apreendido, pois haviam dívidas a serem pagas, que vieram se acumulando com os gastos do próprio, e até mesmo principalmente da dona Amélia, que veio gastando com bailes, festas, roupas, joias, entre outras coisas, que ao longo do tempo fizeram a dívida de Honório aumentar cada vez mais e mais. Ele se lamentava com o seu acúmulo em dívidas, que no final chegaram a ser mais de 400 mil réis. Momentos depois, ele acaba se deparando com uma carteira caída no chão, no meio de seu caminho. Ó, cuidado pra não perder de novo, hein? É verdade. Honório saiu andando com a carteira que havia encontrado, e quando foi ver, já estava em uma lanchonete pedindo um café. Ele se encontrava muito pensativo, pois não sabia o que fazer com aquela carteira. Ele pensava consigo mesmo se naquela carteira não poderia haver nada de valor, nada que poderia ajudar ele a pagar a sua dívida. Ele tinha um certo medo que talvez aquela carteira não poderia ter nada dentro dela, nada que pudesse valer alguma coisa, nada que pudesse ajudar ele. E consigo, ele pensava também, se ele entregava aquela carteira a alguém, a polícia, talvez, ou se ele abria aquela carteira e via o que tinha dentro dela. Até que depois de um bom tempo pensando, Honório acabou decidindo abrir aquela carteira. E quando ele abriu aquela carteira, viu que ele estava recheada de dinheiro. Havia tanto dinheiro que ele poderia usar aquilo para pagar a sua dívida e ainda sobrava um pouco. E então ele guardou a carteira de volta em seu bolso. Também haviam cartinhas dobradas dentro daquela carteira, mas foram completamente ignoradas. Honório ficou surpreso com aquela quantia de dinheiro que havia dentro daquela carteira e já ficou pensando se não usava aquele dinheiro para pagar a sua dívida amanhã mesmo. Mas também ficou pensando se não procurava por uma identidade, um cartão, alguma coisa dentro daquela carteira para ver se ele não encontrava o possível dono dela. E ele ficou um bom tempo pensando sobre isso. Até que ele decidiu abrir a carteira e procurar por alguma pista dentro dela. E no momento em que ele abriu aquela carteira para procurar por algo, acabou se deparando com a identidade de Gustavo. E foi nesse momento em que ele descobriu que, na verdade, aquela carteira perdida pertencia ao seu melhor amigo. E então ele fechou aquela carteira e a guardou de volta no seu bolso. E então ele passou um bom tempo pensando sobre aquela situação, pois ele também estava em uma situação de emergência. Ele precisava pagar aquelas dívidas a qualquer custo. Ele queria se livrar logo de uma vez delas. Mas ele não queria fazer isso utilizando o dinheiro do seu melhor amigo. Honório se sentiu tão aliviado ao encontrar aquela carteira. Ele pensava que finalmente ia conseguir se livrar de todas aquelas dívidas. Aquela carteira estava recheada com todo o dinheiro que ele precisava. Mas ele também ficou decepcionado ao encontrar a identidade do seu amigo dentro dela. Ele queria pagar aquelas dívidas, mas não desse jeito. E mesmo com tanto estresse, com tantos problemas e com tantas dívidas, Honório decidiu entregar aquela carteira de volta ao seu amigo. Então ele se prepara para ir de volta à sua casa e encontrar Gustavo, para que assim ele possa devolver aquela carteira. Opa, chegou cedo. Bom? Não te falta nada? Nada.
Nada? Nada, por quê? Mete a mão no bolso aí. Minha carteira. Ó, achei lá na profundeza. Vou me trocar já que eu venho. E então Gustavo pegou e puxou um daqueles bilhetinhos dobrados de dentro da carteira e entregou a Amélia. Era uma cartinha de amor que ela havia segurado e rasgado em 30 mil pedaços. Opa, e aí? Eu vim aqui dar uma passadinha no final para dar minha opinião sobre o poema, falar um pouco sobre a história e os personagens. Então, eu começaria dizendo que eu gostei bastante do poema pela maneira que ele trabalha os personagens e mostra do jeito que eles são e o jeito que eles agem em certas situações. Por exemplo, ele mostra que o Honório, além de ser uma pessoa bem leal e companheira, até mesmo em crise de ansiedade. Pra ver, ele estava querendo quitar suas dívidas e ele não tinha dinheiro para quitar elas, mas mesmo assim ele decidiu não usar o dinheiro do amigo para pagar elas. E parece que ele esconde muito a sua situação também pra eles, pra ver que nem mesmo sua companheira, Dona Amélia, sabia da situação dele tá querendo quitar as dívidas e não ter dinheiro pra pagar elas. O Gustavo, por outro lado, parece ser aquela pessoa que sua amiga pela frente, por trás, além de desconfiar do próprio amigo, a parenta só tá junto dessa pessoa por um interesse próprio, pra ver. Ele tinha bastante interesse na Dona Amélia, que é companheira de Honório. Aí eu gostei muito também do jeito da Dona Amélia, que ela agiu na frente do Gustavo, ter pego a cartinha de amor dele e rasgado na frente dele. Pela maneira que eu interpretei, meio que seria que assim, um chega pra lá, eu nunca soube de você. Isso deve ter deixado o Gustavo bem triste, pra falar a verdade. Bom, essa foi a maneira que eu interpretei, mas sobre o curta-metragem, eu gostei bastante de estar participando do projeto, porque ele foi bem legal e assim, mesmo com dificuldades e várias tentativas e erros, ficou bem da hora ver do jeito que o pessoal tava agindo pra interpretar os seus personagens e tá fazendo as suas falas. E eu gostei de estar participando muito desse projeto, eu gostei, assim. Eu gostei também de ser o narrador, porque o que eu mais fiz foi narrar e gravar. E também, eu diria que o poema não tem exatamente uma moral, mas ele faz uma crítica social realmente sobre as pessoas, mostrar o jeito que elas são e o jeito que elas agem, e o que elas são realmente de verdade. Uma moral você pode interpretar por você mesmo também, fica livre pra você. Bom, é isso que eu tinha pra falar mesmo. Falou! Me deu um café. Carteira é logo do Nogueira. Deu 10 já. Pô, por que você falou isso? Aí vai falar comigo, eu vou com ele, aí ele vai sair. Aí nessa que ele sair, eu vou pegar, abrir a carteira, você vai ficar por aqui, você vai olhar pra ela. Aí tem que gravar você agora. Não, eu tava gravando, tá coisa pra mim. Já deixa eu ver o Zoom? O Close está pegando aqui, pode vir perto. Pode parar. Não, Exclui. Vamos dizer que excluiu. Caralho, cuzão!